Boa noite, galera, tudo bem? Bora para mais um dia da Semana Porcos. Hoje é um dia legal, um dia especial. A gente vai liberar para vocês uma aula da parte prática do Porcos. Vocês, junto com os professores, vão ver como regular o aparelho, como usar o probe, aonde fazer o exame. É muito legal o dia de hoje. Então espero que vocês gostem e continuem gostando. E só para não perder o costume, lembrem de se inscrever no curso online na lista de espera. Lembrem de se inscrever na pré-venda do curso prático no dia 21 de outubro, com vagas limitadas, com desconto só agora essa semana. E qualquer coisa que vocês precisarem, é só entrar em contato, pode entrar em contato diretamente comigo se quiser. Uma boa noite, uma boa aula e vamos com tudo. E aí, pessoal? Aula que todo mundo, normalmente o pessoal ignora, mas é muito importante a gente aprender sobre isso. É sobre botonologia, como a gente vai mexer no ultrassom e como a gente vai interagir com a máquina. Enquanto a minha mão direita está trabalhando com o paciente, a outra tem que estar trabalhando aqui com o ultrassom. Beleza? Quais são os conceitos básicos que a gente tem que entender? Cada ultrassom vai ser de um jeito, mas todas as máquinas vão ter as mesmas funções, só com nomes comerciais diferentes. Então vamos lá para um exemplo aqui. Vamos pegar uma janela do Fast aqui, por exemplo, né? Vamos pegar o rim aqui dele. Combinado? O que a gente pode melhorar nessa imagem? Primeiro, aqui do lado a gente está vendo a profundidade. É o quão longe a gente está indo e o quão longe a gente está visualizando a nossa imagem. A gente está perdendo muita coisa aqui. Aqui eu não estou vendo nada. Então a gente pode diminuir um pouquinho a profundidade para a gente conseguir ver melhor a nossa estrutura, a gente ter melhor resolução na nossa estrutura. Viu que a escala aqui diminuiu. Além disso, o que mais a gente tem aqui do lado? Algumas máquinas vão ser flechinha, algumas vão ser duas flechinhas. Isso aqui é o foco. É onde os raios, os feixes do ultrassom, eles vão se juntar mais e a gente vai ter melhor resolução. Então, reparem o que acontece quando eu mexo no foco. Está vendo que onde está a flechinha, a imagem vai ficando com uma resolução melhor? Então, a gente tem que pôr essa flechinha onde tem a nossa imagem de interesse. Eu estou estudando aqui o rim do paciente. Eu vou colocar o nosso foco bem na altura da estrutura de interesse. Combinado? O que mais a gente pode melhorar na nossa imagem? A gente tem o ganho, que se eu diminuir o ganho, a imagem toda fica muito escura. Se eu aumentar muito o ganho, a imagem fica muito clara. A nossa tendência no começo é querer deixar a imagem bem clarona, né? Deixar a imagem bem evidente assim. Só que olha o que acontece. Se eu estouro o ganho, deixo ele aqui em 100, no máximo da máquina, né? Normalmente vai estar aqui como ganho aqui do lado. A gente perde um pouco do contraste da imagem. A gente tem que deixar uma imagem mais equilibrada para a gente ver melhor. A gente começa a ver aqui as estruturas pelos sinais, né? E a gente vai conseguir ter uma melhor resolução aqui no meio. Então, deixem sempre o ganho não muito claro e também não muito escuro, porque muito escuro a gente também não vai enxergar nada. Combinado? Vamos deixar o ganho aqui mais ou menos em 70, que já estava adequado. Outra coisa que a gente pode mexer, vamos supor, se a gente está estudando essa estrutura aqui, a gente acha que essa faixa aqui está muito escura. Não é muito caso, mas só para vocês entenderem como funciona. A gente pode mexer no ganho no TGC, no Time Gain Compensation. Ele vai aumentar o ganho só numa faixa da imagem. Então, olha o que acontece. Só nessa faixa aqui, eu peguei no meio e só aqui ficou mais claro. Aqui, se eu mexer nesse aqui, só esse aqui vai ficar mais claro ou mais escuro. Ele vai ajudar bastante a gente se a gente tem uma estrutura muito hiperecoica, muito anecoica, por exemplo, e embaixo vai ter muito reforço acústico posterior. Então, a gente dá uma diminuída para baixo. Combinado? A gente está aqui no modo B, né? O modo Bright, que vai ter a imagem em 2D. Por exemplo, se a gente quiser, quando a gente for ver colocar uma aula de pneumotórax, aliás, com o Henrique, a aula de pneumotórax, ele vai comentar com vocês do modo M. O que é o modo M? Eu aperto, aqui a maioria das máquinas vai ter um botãozinho escrito M. Eu posso mexer nessa linha aqui para deixar bem no meio aqui da nossa linha de interesse, na linha pleural. Normalmente você aperta de novo, ele liga e ele vai fazer o traçado, ou aqui do lado, algumas máquinas vão ser embaixo. Combinado? Vamos só para a gente ilustrar aqui, não precisar trocar o probe. Diminuir bem a profundidade. A gente vai ter o modo Doppler aqui.
que pode ser o color. Vou diminuir aqui um pouquinho o ganho. O que o modo color vai fazer, o Doppler color? Ele vai pegar onde tem fluxo e vai pintar para a gente. Se vocês estiverem na dúvida, sempre sigam essa escalinha que vai aparecer aqui do lado. Vermelho é que está vindo para o probe e azul é que está indo embora do probe. Se vocês quiserem lembrar de um mnemônico, tem a regra BART. Blue away, red towards. E se eu quiser saber, quiser ver a onda que está esse fluxo, por exemplo, a gente pode ligar o PW e pôr numa janela. Isso aqui não é o melhor jeito de fazer isso, né? Porque a gente está cortando o vaso transversalmente. Mas só para vocês entenderem como funciona, eu selecionei aqui o espectral, coloquei a flechinha no vaso e vou ligar aqui e ele vai dar a onda mais ou menos para a gente. E o terceiro que a gente vai comentar na nossa aula também vai ser Power, perdão. Nessa máquina aqui está com duas cores, mas ele vai dar com uma escala muito mais sensível de fluxo. E a gente perde um pouco a direcionalidade do fluxo também. Essa escalinha aqui está com duas cores, mas ele quer dizer que onde tem maior fluxo está em vermelho, onde tem menor fluxo é roxo. Pessoal, aqui agora eu vou mostrar para vocês como mexer num ultrassom convencional, tá bom? Vocês assistiram a aula teórica, dá uma olhada lá que a gente explica melhor, com calma, mostra bastante imagem, mas a gente tem que aprender a mexer também no aparelho aqui na prática. Então eu estou com o ultrassom aqui colocado, a gente está vendo a imagem, mas o foco agora é vocês aprenderem a mexer no aparelho. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a tela com a imagem, certo? O cabo e o probe chegando no paciente, transmitindo a imagem de volta para a tela. E a gente tem que lembrar das funções que ele tem, que o aparelho tem, que são as principais funções que a gente vai mexer para regular o nosso exame. Então eu vou mostrar nesse aparelho aqui. Lembrem que cada aparelho, cada ultrassom tem um jeito de ser usado. Então o ideal é você, quando for usar um ultrassom, aprender a mexer nele antes, tá bom? Porque eles são diferentes. Quais são as principais funções? Vamos olhar aqui. Uma das principais funções é o ganho, a gente viu. Vai aumentar ou diminuir o ganho para você ter uma melhor definição da imagem. Olha lá, se eu diminuo o ganho, ela vai ficando mais escura. Se eu aumento o ganho, fica mais claro, certo? A gente tem que regular para achar o nosso ponto de interesse. Outra função importantíssima que a gente tem que aprender a mexer é a profundidade. Vejam aqui no aparelho do ultrassom, na tela, o limite máximo que a onda está chegando é 14 centímetros. Eu tenho que regular também para achar meu ponto de interesse. Se eu quero ver melhor o fígado aqui, eu vou subir, vou deixar mais superficial. Ó. Joguei para cima, agora estamos em 12. Não, eu quero tentar ver lá embaixo. Eu vou abaixar a minha profundidade. Quanto mais profundo, a gente perde mais detalhe, né? Quanto mais superficial, mais detalhe. Regulei minha profundidade. Além da profundidade, o que mais que a gente consegue regular? O foco. O foco é essa setinha aqui, ó. Ele vai focar ou na parte mais inferior, na parte mais central, na parte mais superior da imagem. Você também regula, certo? Tem várias outras funções, a gente vai mostrar ao longo do curso. Essas são as três principais que a gente regula no começo para poder achar a melhor imagem. Combinado? E é importante também a gente ver todas as informações que a gente tem na tela. Normalmente a gente vai ter, aqui em algum canto, vai ter o preset que a gente está usando. O que é o preset? O preset já é uma coisa que os fabricantes ou algum colega seu já gravou na máquina com algumas especificações aqui dos botões, de profundidade, de foco. Recomendo, sempre comecem com um preset mais geral, né? E aí vocês vão ajustando para cada paciente. A gente, em alguns ultrassons, vai ter a frequência. Nesse, a gente não tem a frequência especificamente. A gente vai ter isso aqui que vocês vão ver em muitas máquinas modernas, que vai ser, ó, ou penetração, ou geral, ou resolução. O que significa isso? Ele não vai mexer só na frequência nesses mais modernos, mas também na frequência. Penetração, lembra, frequência mais baixa, vai mais longe, mas perde mais sinal. Então, se eu ponho um preset para penetração, ele vai dar uma frequência mais baixa no nosso probe, a imagem mais para longe vai ficar melhorzinha, mas as imagens mais perto vão ficar piores e eu consigo mais ganho aqui embaixo. Se eu colocar para resolução,
Olha como a imagem ficou mais escura, mas as coisas mais perto ficaram com maior resolução. Porque a resolução ele vai dar uma frequência normalmente mais alta. E o general vai ser um equilíbrio entre os dois. Combinado? Aqui a gente já falou da nossa escala, aqui a gente já conversou do nosso foco. E para vocês não ficarem perdidos, saberem que existe. Todo ultrassom vai ter esses dois indicadores aqui, o índice mecânico e o índice térmico. Para que serve isso? Isso aqui é, em teoria, o quanto que o ultrassom pode esquentar o tecido ou causar alguma ruptura aqui no tecido no nível celular. Máquinas mais novas vão ter índices muito baixos, então a gente normalmente não precisa se preocupar com isso. Lembrem só que o ultrassom tem esse risco teórico, principalmente para fetos muito pequenininhos, e aí a gente tem que ficar atento no nosso índice mecânico e no nosso índice térmico. Mas isso é uma coisa só a mais para a gente falar que teve alguma coisa teórica mais avançada aqui, não ficar só no beabá. Combinado? Acho que era isso de botonologia para a gente ver por agora. Boa noite! Obrigado por estar presente até aqui agora conosco. Espero que você tenha gostado e eu te vejo amanhã para mais um dia da Semana Pocos do Grupo Medcoff. Lembrando, as inscrições estão abertas para a lista de espera e da pré-venda. E qualquer dúvida que você tiver, manda mensagem aqui para mim, para o suporte, entre em contato, nós queremos ajudar. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã.